Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para mais um vídeo e nesse vídeo vocês vão conhecer os animais do filo dos plateumintos. Hoje a gente está continuando a sequência de vídeos aí do reino animal e hoje vocês vão conhecer o filo dos plateumintos, que é o meu filo preferido. Vocês já vão entender por quê. Gente, nesse filo nós temos aí os animais que são conhecidos como vermes achatados. Esse nome, plateuminto, significa exatamente isso, vermes achatados, porque eles são achatados dorso-ventralmente, tá? Como se fosse assim uma fita métrica, essas que as costureiras utilizam, tá? Então esses vermes têm essa característica corporal que dá o nome ao filo, tá? E quem são os representantes desse filo, que é um filo super interessante? São as planárias, tá? Que vocês já vão conhecer, as tênias e os esquistossomos, tá? Dentro desse filo foram descritas aí aproximadamente 20 mil espécies de animais, mas a gente vai estudar basicamente a planária, um determinado tipo de planária, né? Porque existem várias espécies de planárias. Duas espécies de tênia, que são a tênia solium e a tênia saginata, e o esquistossoma, tá? Então esses são os vermes que a gente vai estudar nesse filo, certo? Gente, algumas espécies dentro do filo dos plateumintos, como as tênias e os esquistossomos, são animais parasitas, são endoparasitas, ou seja, parasitas que se alojam dentro do organismo, tá? E a tênia solium, saginata e o esquistossomo são parasitas, são endoparasitas humanos, tá? As planárias não, as planárias são animais de vida livre. Existem planárias de água doce, de água salgada e planárias terrestres, tá? As planárias de água doce são as mais comuns e elas são de vida livre, não se esqueçam, não causam nenhum tipo de problema ao ser humano. Já a tênia e o esquistossomo, que são os endoparasitas humanos, causam certas doenças. Essas doenças não vão ser estudadas nesse vídeo, vão ser estudadas no próximo vídeo que você vai encontrar aí na sequência, tá? Nesse vídeo é só para a gente conhecer as características desses animais. E o que eles têm de novidade aí em termos evolutivos em relação aos filos que nós estudamos anteriormente, os poríferos e os quinidários? Esses animais começam a ter um sistema nervoso um pouquinho mais complexo e eles sofrem um processo aí que a gente chama de cefalização, tá? Que começa assim esses animais a terem a formação da cabeça, de ter os órgãos sensoriais concentrados na porção anterior do corpo, tá? Outra coisa que aparece aí também nesses animais, nas planárias, né, vai ser um sistema digestório. Só que também é um sistema digestório incompleto, tá? As planárias possuem boca, mas não têm ânus. Depois a gente vai ver como que elas fazem aí o processo de excreção. Já as tênias não possuem sistema digestório, porque como elas são endoparasitas, elas estão dentro do nosso organismo, elas estão dentro do nosso intestino, elas já absorvem os nutrientes já digeridos, portanto elas não possuem sistema digestório. Quanto à reprodução, os plateumintes são hermafroditas, tá? As planárias são hermafroditas e fazem fecundação cruzada, uma planária fecunda a outra. As tênias são hermafroditas e fazem autofecundação, tá? Elas são uma exceção aí no reino animal, porque a autofecundação não é muito comum, porque ela acaba impedindo a variabilidade genética. Então, as tênias aí são uma exceção dentro do reino animal, tá certo? Elas fazem autofecundação. Já os esquistossomos, eles são animais dioicos. Eu tenho o macho e a fêmea, então elas têm sexos separados e fazem fecundação cruzada, assim como as planárias, tá? Então vamos conhecer mais aí sobre esses animais, se liga aí na tela do meu computador. Pessoal, nós vamos agora conhecer os animais do filo dos plateumintos, tá? Então, aqui nessa imagem de abertura eu coloquei uma planária, essa é uma planária de água doce, tá? Vocês podem ver aqui que ela tem, começa, né, o processo de cefalização.
ela tem dois olhinhos aqui que são chamados de ocelos. As planárias não são capazes de formar imagens, mas esses ocelos servem para ela se guiar no claro e escuro, tá? É um vermezinho achatado, tem uma cor pardacenta, e esse animal, ele vai ser encontrado, como eu falei para vocês, em água doce, tá? E tem em torno aí de 3 centímetros de comprimento aproximadamente, tá? Aqui nessa imagem nós temos uma tênia, que é um verme endoparasita, certo? Bom, o filo dos plateumintes é dividido em 3 classes principais, tá? Essas classes são turbelária, onde estão os animais chamados de turbelários, né? Nessa classe, nós reunimos todos os plateumintes de vida livre, ou seja, aqueles que não são parasitas, conhecidos como planárias, que podem ser marinhas, dulcícolas, que é de água doce, ou terrestres. E aqui tem a imagenzinha da planária para vocês. A classe trematoda, ela vai ter os animais chamados de trematódios, que são os plateumintos ectoparasitas e endoparasitas. Ectoparasita é parasita externo e endoparasita é parasita interno. O principal que vocês têm que conhecer, pessoal, são os esquistossoma, tá? As espécies de esquistossoma. A gente vai estudar o esquistossoma manzoni, tá? E a facíula, né? As espécies de facíula. Aqui tem a imagem do esquistossoma. Você tem aqui o macho, que é um pouco maior, né? E a fêmea, que é mais comprida. O macho, desculpa, ele é mais largo, né? Vamos dizer assim. E a fêmea, ela é mais comprida e ela se aloja dentro do corpo do macho, eles ficam juntos. E a terceira classe vai ser a classe cestoda, dos cestódios, tá? Que reúne os animais endoparasitas, popularmente conhecida como tênias ou solitárias. Aqui, gente, tem uma curiosidade muito interessante sobre as planárias. Eu falei que os plateumintos são o filo dos plateumintos é o meu filo preferido, exatamente porque tem a planária. A planária é um animal que tem uma capacidade de regeneração muito grande. Se você cortar uma planária, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, o que vai acontecer? Cada pedaço que foi cortado, que foi seccionado do corpo da planária, vai gerar uma nova planária. Então, se você corta uma planária ao meio, você passa a ter 2 planárias. Essa parte onde está a cabeça dela vai regenerar formando uma nova cauda e a cauda regenera formando uma nova cabeça. Aqui a gente tem uma situação extrema, né? Ela foi fatiada em várias partes e cada partezinha dela, olha só, dá origem a uma nova planária. Isso é muito interessante. Isso só é possível porque são animais muito simples, tá? Se eles tivessem um sistema complexo, um sistema digestório complexo, um sistema nervoso complexo, isso não seria possível, tá? Mas dentro dos plateumintes, só as planárias têm essa capacidade. Ok, gente? Então, olha só que interessante. E assim, uma curiosidade, no momento que você secciona a planária, que você corta a planária, os pedaços que foram separados já saem se movimentando independentemente, tá? E outra coisa, se você fizer um corte transversal na planária, nesse sentido que eu tô apontando para vocês, ela vai regenerar em 2 partes, ficando com 2 cabeças, tá? Aqui a gente tem um detalhe da tênia. Existem 2 espécies principais que são parasitas humanas, que é a tênia solium, que vai ter o seu ciclo de vida completado no porco, tá? O porco vai ser o hospedeiro intermediário, onde ela tem a fase larval, e a tênia solium, ela vai ter as ventosas e esses ganchos aqui na parte de cima, que ela usa para se fixar no nosso intestino delgado. E aqui o detalhe da tênia saginata, que tem como hospedeiro intermediário o boi, a fase larval dela é no boi. E ela tem aqui as 4 ventosas, não tem os ganchos na parte de cima, tá? Isso aqui é um esquema, né? Um desenho para vocês verem os detalhes aí, tá? Aqui tá a foto de microscopia da tênia saginata, que é a do boi, e aqui da tênia solium, que é a do porco, tá, gente? As tênias são animais muito grandes, elas podem chegar até 4 metros dentro do intestino humano, mas já foram vistos casos aí de tênias de até 8 metros de comprimento, imagina só. A tênia, ela vai absorver os nutrientes do intestino delgado, tá? E ela, como eu falei para vocês, fazem autofecundação, tá?
ela não tem sistema digestório, porque ela já absorve tudo digerido no nosso intestino, certo? E quando uma tênia se desenvolve no nosso intestino, ela fica sozinha, ela vai eliminar todos os outros vermes. Então, se a pessoa tem lombriga, ela elimina a lombriga, e duas tênias não coexistem no intestino, tá? Por isso que ela também recebe o nome de solitária. Aqui a gente tem o detalhe do esquistossoma, tá? Então, essa é uma foto aqui do esquistossoma, macho e fêmea, os dois ficam juntos. Então, esse maior, mais largo, vai ser o macho, e aqui dentro da cavidade do macho fica a fêmea alojada. O esquistossoma no nosso organismo, ele vai parasitar nos vasos sanguíneos, que é chamado de sistema porta-hepática, que são vasos sanguíneos que irrigam o fígado e o baço, tá? E ela vai acabar causando, né? O esquistossoma causa um inchaço, né, nessa região, tá? Do abdômen. Bom, vamos falar da fisiologia desses vermes agora, então, tá? O sistema tegumentário, que é o revestimento deles, é constituído por epiderme simples, ciliado na planária e com cutícula na tênia e no esquistossoma. Como esses vermes ficam dentro do nosso organismo, a tênia e o esquistossomo, eles têm essa cutícula protetora, que é exatamente para proteger contra o suco gástrico ou qualquer enzima do nosso organismo. O sistema muscular é composto por 3 camadas de músculos, ciliar, longitudinal e oblíqua, que permitem que esses vermes se movimentem. O sistema digestório é incompleto nas planárias. As planárias possuem boca, mas não possuem ânus. E elas vão excretar por células flamas que ficam na sua epiderme. A gente já vai ver melhor o detalhe delas, tá? E o sistema digestório é ausente nas tênias, como eu falei para vocês, pelo fato de que as tênias já absorvem os nutrientes digeridos no nosso organismo. O sistema respiratório é ausente, tá? As planárias fazem respiração por difusão, ou seja, através da pele, tá? A pele vai ser bem fininha e úmida, então ela faz as suas trocas gasosas através da pele. Já nas tênias, a respiração é anaeróbia, porque elas ficam dentro do nosso intestino, onde não tem oxigênio, então elas têm respiração anaeróbia. O sistema excretor das planárias vai ser por solenócitos ou células flamas, como eu falei para vocês. O sistema circulatório é ausente. As planárias fazem a difusão do oxigênio e dos nutrientes por difusão nas células da parede intestinal. Já as tênias, o alimento penetra pela pele e ela não vai ter um sistema circulatório. O sistema nervoso, ele vai estar presente aí nos plateumintes, tá? São os primeiros animais a apresentarem um sistema nervoso central. Não vai ter formação de cérebro, é claro, mas tem a formação de gânglios nervosos e presença de océlos nas planárias. Os océlos são aqueles olhinhos que vocês puderam observar, que não formam imagens, mas conseguem ver, definir claro e escuro. A reprodução, os animais são hermafroditas, tá? Com exceção do esquistossomo, que tem o macho e a fêmea. Então, as planárias e tênias são hermafroditas. Com fecundação interna, no caso das planárias, tá? As planárias têm desenvolvimento direto, ou seja, a partir do momento que o ovo da planária eclode, as pequenas planárias já surgem e já são pequenas planarinhas aí. Já a tênia não, ela tem desenvolvimento indireto, né? Então, o animal passa por fase larval, sendo que a tênia solium vai ter a sua fase larval no porco e a tênia saginata vai ter a sua fase larval no boi, tá? E são os primeiros animais aí a apresentarem a cefalização, ou seja, a presença, né, de uma cabeça aí no animal, tá? Esses animais possuem simetria bilateral, que é esse tipo de simetria longitudinal aí com o lado direito e esquerdo iguais, simétricos. Só vou voltar a falar um pouquinho mais sobre a reprodução, pessoal. Então, lembrando que as planárias são hermafroditas, porém fazem fecundação cruzada. Elas também podem fazer reprodução assexuada por meio da laceração, que é a divisão de uma planária em duas, como a gente viu anteriormente. A reprodução sexuada e cruzada sempre é mais vantajosa porque permite a variabilidade genética. Já as tênias
também são hermafroditas, mas não fazem fecundação cruzada, porque elas ficam sozinhas no nosso intestino, por isso que elas são chamadas também de solitárias. Elas fazem autofecundação, o que é uma desvantagem evolutiva, né? Porque na autofecundação você tem pouca variabilidade genética. Bom, aqui a gente consegue ver um pouquinho mais do corpo das planárias, tá? Então aqui o ocelo, a face dorsal e a face ventral. Aqui fica o poro genital. Aqui, pessoal, por incrível que pareça, fica a boca da planária, tá? E ela tem essa faringe que ela projeta para fora para se alimentar. As planárias de água doce, elas são carnívoras, elas se alimentam de carne ou material em decomposição, tá, gente? Então aqui a boca, ela projeta a faringe para fora e ela se alimenta, tá certo? Esses animais, todos os plateumintes são diblásticos, ou seja, no desenvolvimento embrionário se formam 2 folhetos embrionários. Eles também são animais protostômios, ou seja, o poro do blastóporo vai formar a boca do animal, tá certo? Então, eles têm o corpo formado por 2 folhetos embrionários, formando, então, a ectoderme, que é a camada mais externa, e a endoderme, que é a camada mais interna. Aqui a gente consegue ver a cavidade digestiva. Os plateumintos são animais acelomados, eles não têm celoma, que é a cavidade corporal interna que abriga os órgãos dos animais. Então, os plateumintos não têm o celoma, tá certo? São animais acelomados, diblásticos e protostômios. Aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor, né, o detalhe do sistema nervoso. Então, aqui a gente tem, aqui está classificado como cérebro, mas a gente pode chamar de gânglio cerebral, tá? E aqui 2 filamentos nervosos, eles se prolongam pelo corpo da planária e se ramificam, né, pelo corpo aí. Então é um sistema nervoso um pouco mais complexo aí em relação ao que a gente estudou anteriormente nos outros filos, tá? Aqui ficam os ovários que vão produzir os gametas femininos da planária. Nessa parte aqui que vocês estão vendo em azul são os testículos que produzem os gametas masculinos da planária, tá certo? Aqui a gente consegue ver o detalhe da célula flama. A célula flama que vai fazer a excreção dos plateumintes. Lembrando que eles têm boca, mas não têm ânus, então é um sistema digestório incompleto. Essa célula flama, ela vai ser essa porção de cílios aqui. Esses cílios batem, se movimentam e fazem a excreção dos materiais pelo ducto excretor, tá? Isso aqui recebe o nome de solenócito ou célula flama, porque alguém observando isso daqui achou parecido com a chama de uma vela, né? Uma pessoa bem criativa que deu esse nome aí a esse conjunto de cílios que faz a excreção das planárias. Bom, gente, então esse é o filo dos plateumintes, tá? Uma curiosidade aí para vocês, quando eu estava na faculdade, eu ganhei umas planárias de um professor e eu cuidei dessas planárias num aquário durante bastante tempo, tá? Cortei a planária, vi ela fazer o processo de regeneração, realmente é muito interessante. Quando você faz o corte na planária, as 2 partes que se separaram já saem se movimentando, já saem se alimentando, vivendo como se nada tivesse acontecido antes, tá? Bom, então esse é o filo dos plateumintes, tá, gente? Vocês têm que lembrar das planárias, que são de vida livre, das tênias, que são endoparasitas, e dos esquistossomos, que também são endoparasitas, tá? No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês as doenças causadas pelos plateumintes, tá? Então, isso é super importante para complementar o seu estudo sobre o filo dos plateumintes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos, ok? Assim vocês me ajudam a produzir mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até mais!